Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler o verso 1. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos mais uma vez aqui, reunidos nessa quarta-feira, para declarar a alvorada de Deus sobre as nossas vidas. Especificamente, hoje, sobre a nossa área familiar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, autoriza os teus santos anjos a descerem nesse lugar. Aqueles que têm poder de quebrar as cadeias, de destruir os grilhões, de manifestar o teu impossível sobre a terra, Pai. Requeremos da tua bênção e da unção sobre este lugar, sobre cada vida que está aqui representada. Deus, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. Glória a Deus. Essa é a terceira semana que nós estamos estudando o personagem de Jó. Nós já falamos a respeito, qual foi o primeiro culto? Cura. Nós já falamos a respeito da situação crítica de que Jó passou sobre o seu corpo físico, as enfermidades que o acometeram e como Deus reverteu esse quadro e deu a Jó a vitória da sua saúde restabelecida para a glória do nome do Senhor. Quarta-feira passada nós falamos de vida financeira, de como que Deus trabalhou em cima de toda a perda financeira, não só de animais, né, que era a maior riqueza de Jó, mas também de servos, e como que Deus operou essa restituição. Hoje não vai ser diferente, nós vamos falar da vida e da história familiar do Jó. Ele vai dizer para nós que o Jó era um homem de bom comportamento, um homem que temia a Deus, e um homem como qualquer outra pessoa normal, constituiu uma família. Ele tinha uma esposa, e desse casamento, ele foi abençoado com quantos filhos? Quantos filhos? Lê aí o versículo 2. Nasceram 7 filhos homens e 3 mulheres. Então, ele foi abençoado com 10 filhos. Tinha uma vida estável financeiramente, próspera, uma família grande. Quantos aqui gostam de família grande? Família grande é bom demais, né? Uma família grande e uma família que tinha hábitos de gostar de andarem juntos. Isso acontece muito, né? Então, todo final de semana, um vai para a casa do outro, os primos, os sobrinhos, aquela confusão danada, todo mundo junto e misturado. Então, era diferente com a família de Jó e com a casa de Jó. A gente vai observar que eles tinham o hábito de se reunirem na casa do primogênito. Isso acontece hoje aqui, depois que o vovô e a vovó são recolhidos aos céus. O patriarca, né, quando ele vai para a glória, o legado, a gente fica meio que perdido quando isso acontece. E aí, normalmente, as festas se voltam para a casa do primogênito, do filho mais velho, para dar continuidade às reuniões familiares, para dar continuidade àquele processo. Quantas pessoas passaram por isso aqui? Né? Depois que o vovô e a vovó, que gostavam de ter a casa cheia, falece, o primogênito então dá sequência para que as famílias permaneçam unidas. Na história que nós estamos lendo, eles já tinham o hábito de se reunirem na casa do primogênito. E almoçavam, e bebiam, e comiam, e participavam dessa comunhão juntos. Mas aí, a Bíblia começa a contar essa história para nós, de que Jó é acometido de situações adversas à sua vontade. Olha aqui para mim, para você alcançar. O que é uma situação adversa, pastora? Não é por sua culpa e não tem o que fazer para você revertê-la. São coisas que são inerentes à sua vontade. Você não tem controle sobre elas. Elas simplesmente acontecem. Então observa comigo o versículo 18. Do capítulo 1.
Diz assim: também este falava ainda, quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, e lançou-se-lhe em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta. Irmão, aqui ó, outro patamar. Chega um servo na casa do Jó e diz assim para o Jó: eu sou um mensageiro, eu vim trazer uma mensagem não muito agradável. A verdade é que um vento muito forte e poderoso soprou do deserto até nós. E esse vento tomou toda a casa por dentro de uma forma e debaixo de uma força tão grande que as paredes caíram, que o teto caiu. Ninguém sobreviveu. Olha o que eu estou te dizendo, Jó. Infelizmente, os seus 7 filhos e as suas 3 filhas e as demais pessoas que lá estavam, todos eles faleceram. Eu fui o único que consegui escapar, e é por isso que eu estou aqui lhe trazendo essa notícia. Observa que, diferente do que nós estudamos na quarta-feira passada, quando nós falamos de finanças, onde nós observamos 2 circunstâncias. Uma, os animais foram roubados. Houve uma intervenção do homem, sim ou não? Eles foram roubados, roubaram os camelos, roubaram as juntas de boi. Mas teve outra intervenção que não partiu do homem. A Bíblia diz: e caiu do céu o quê? Fogo. E consumiu o quê? Quem vai lembrar? As ovelhinhas, né? Queimaram as ovelhinhas. Então, ele teve duas ações diferenciadas. A primeira, debaixo da ação do homem. O homem provocou. O homem foi lá, saqueou, roubou e levou. E o segundo, uma ação de Deus. Deus fez o fogo cair e as ovelhas foram consumidas. Observa comigo no versículo 18, que ele deixa claro que a morte dos filhos de Jó, olha aí para você pegar esse negócio, também não teve nenhuma experiência com intervenção humana. Olha o que está escrito aí. Também este falava, quando ainda veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Então, olha o que ele está dizendo. Amigo, ninguém esperava esse vento. Um vento estranho, que veio pelo caminho, com uma força tão brutal, que invadiu a casa e não sobrou nada de pé. Então olha o que eu estou dizendo. Esse vento não teve intervenção humana. Esse vento não foi coisa de gente nem de homem. Esse vento foi permissão de quem? De Deus. Então, quando eu consigo chegar nesse nível, né, de entendimento, o que Jó pensou? Meu Deus, a minha família se perdeu. A minha família foi destruída. Invadiu a minha casa, a casa onde os meus filhos estavam, e tudo caiu sobre eles. Só que não foi homem que fez isso. O vento do deserto é que fez essa obra. Ele conseguiu entender, amigo, que tem ventos que sopram sobre a minha vida e a sua vida, que não tem intervenção humana, é a mão de Deus. E a gente não entende por que Deus teria prazer em derrubar uma casa e matar os filhos de Jó. Por que Deus teria prazer de levar um homem íntegro, temente a Deus, a sofrer um luto tão profundo? Irmão, eu não consigo nem dimensionar essa dor.
Uma mãe, um pai que já perdeu um filho, sabe exatamente que dor é essa. Imagina perder 10 no mesmo dia. Imagina você chorar a morte de um, já é um lamento profundo. Imagina não ter para quem olhar e sorrir, porque todos foram mortos. É um buraco que não tem fim, não tem limite dessa dor. E Jó é pego de surpresa com essa notícia. E de repente, ele era um homem próspero, que tinha servos, que tinha dinheiro, que tinha saúde, que tinha uma família, que tinha a casa toda organizada. De repente, aleluia, meu Deus, o negócio virou todo de cabeça para baixo. Ele ficou doente. Ele perdeu tudo que ele tinha de dinheiro. E agora, ele perde a base dele. Agora ele perde, é o que eu vou dizer, a carne da sua carne. Ele perde a sua descendência. Isso para o povo de Israel é muito profundo e importante. O homem que não deixava descendentes não marcava a terra com história. De repente ele perde os 10 filhos. Não sobra ninguém para contar essa história. E aí ele se viu completamente perdido. Mas acompanhe o raciocínio desse homem comigo. Leia o verso 20. Então Jó se levantou, diga. Se levantou, olha aqui para mim. Então, se ele se levantou, ele estava o quê? Ele estava sentado. Ou ele estava prostrado. Quando ele recebe a notícia, ele fica de pé. E ele tem comportamentos, ele manifesta esse comportamento dele. Olha o que ele diz. Rasgou o seu manto e raspou eram 2 costumes da época, rasgar o manto, rasgar as vestes, né? A Bíblia fala muito dessa terminologia. Rasgai os vossos corações ao invés das vossas vestes. O que Deus estava querendo dizer? Entra nesse lamento profundo de verdade. Não seja só hipócrita de mostrar que você está sofrendo pelo lado de fora, não. Rasga por dentro, para deixar Deus mover e curar. Mas era um gesto de manifestação de tristeza profunda, de luto. Então ele rasga o manto que ele está vestindo, ele se rasga e ele raspa a sua cabeça. Porque o raspar a cabeça tinha esse significado de luto, né? De tristeza, de vergonha. O físico, olha para mim. O físico do Jó se veste de luto. Cabeça raspada, vestes rasgadas, mas a sua alma não. Olha o que ele diz. E lançou-se em terra e... irmão, o sangue de Jesus está em poder. Tem que estar muito evoluído nessa vida. Tem que estar muito evoluído nessa vida. Ele veste as roupas de luto porque era digno, era assim que tinha que ser feito. Mas ao contrário de mim e de você, que ia se jogar no chão, chorar, espernear, fazer malcriação para Deus, perguntar para Deus por que Deus estava fazendo, que você não merecia sofrer por essa dor, ele dobra o joelho dele e adora a Deus. Por que ele faz isso, pastor? Porque ele ouviu o que aquele servo disse. E aquele servo disse: veio um vento do deserto e destruiu toda a casa. O que Jó entendeu? Está doendo muito, mas meu Deus tem o dedo nisso. O homem não pode fazer isso. O homem não pode tocar a minha vida. O homem não pode levar a minha vida se o céu não autorizar. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: ninguém toca no fio do teu cabelo se o céu não autorizar. Você é a menina dos olhos de Deus. Só toca se Ele quiser. Aí ele diz assim: levantou-se em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja meu Deus. Olha a cabeça de Jó. Eu sou mordomo. Eu não tenho nada. Tudo é dele.
Eu só cuido das coisas dele. Eu só executo, trabalho em cima das coisas que ele me dá, inclusive da minha casa e da minha família. Seus filhos não são seus, são do Senhor. Seu marido não é seu, é do Senhor. A sua esposa não é sua, ela é do Senhor. Tudo é dele. E ele deu para você cuidar. Ele deu para você zelar. Ele deu para você experimentar da alegria de ver as crianças crescerem, de ensinar as crianças, mas não são seus. Deus governa sobre a vida de todos. E já tinha entendimento disso, apesar de ter muito mais integridade do que intimidade. Apesar de ainda estar desenvolvendo um nível ainda mais profundo de intimidade, ele alcançou coisas que tem muitos aqui que nunca alcançaram. É por isso que Jesus diz assim: aquele que não está pronto a abrir mão do seu pai e da sua mãe, do seu filho e da sua filha, por amor de mim, não é digno de mim. Você não vai dar glória a Deus, não? Por que, pastora? Porque não entendeu que não são deles. Não entenderam ainda que não os pertence. Se é do Senhor, é Ele que governa. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: tira toda a sua preocupação. Diga, não é coisa de homem não. Isso é coisa de Deus. E diga para ele: se é coisa de Deus, Deus vai reverter hoje. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. O que aconteceu com a vida de Jó? Depois que ele ficou pobre, que ele ficou doente, que ele perdeu os seus filhos, a família o abandonou. Porque é bom a gente andar com pessoas que têm uma vida que vai para frente. Ninguém gosta de andar com gente que perde. Ninguém gosta de andar ao lado de pessoas que são perdedoras. Isso não parte de estranho não, amigo. Isso parte de gente perto da gente. Gente que mora perto da gente, dentro da nossa própria casa. Que enquanto as coisas estão bem, diz assim: olha, nós somos uma família perfeita, nós estamos aqui juntos, misturados, você pode contar comigo para o que você precisar. Foi só você ficar doente. Foi só fechar a tua loja. Foi só os seus filhos começarem a ter problemas. Para onde eles foram? Para onde eles foram? Ele se sentiu completamente abandonado. A sua herança genética, a sua descendência sobre a terra pereceu, morreram. E a Bíblia vai dizer para nós no capítulo 2, que a mulher de Jó, a sua companheira, aquela que deveria estar ao lado dele para ajudá-lo e auxiliá-lo, ser a coluna dele, disse para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Porque eu não consigo entender como alguém se torna tão fiel a Deus, passando por tudo que você está passando. Pastora, o que a senhora está querendo dizer? Que Jó chegou a um estágio onde toda a sua estrutura foi mexida. E ele se sentiu verdadeiramente sozinho. Ele não tinha ninguém para contar. Ele não tinha ninguém de perto, ele não tinha ninguém de longe, porque a sua família deu as costas, seus filhos morreram. A sua esposa não entendia a sua visão. A sua esposa não concordava com o seu posicionamento, ou com a sua posição de fé. Isso trouxe muitos problemas para Jó. Jó se sentiu sozinho. Jó se sentiu incapaz. Incapaz de recomeçar, incapaz de sonhar com restauração, incapaz de pensar que ele poderia voltar a experimentar de alegrias, depois de tanta tristeza. Olha como Deus está falando com você essa noite. Depois de tanta porta fechada, depois de tanta tristeza, depois de tanta coisa que deu errado, é difícil mesmo achar que as coisas vão dar para frente. É difícil mesmo achar que as coisas vão voltar a ser como eram antes.
Por que, pastora? Porque os seus amigos te abandonaram. Porque você perdeu pessoas próximas que eram importantes para você, como Jó perdeu os seus filhos. Como você se viu doente, ou fisicamente, ou emocionalmente. Amigo, casa, família, mexeu com dinheiro, mexeu com a estrutura toda. Minha mãe sempre falava o ditado, como é que é? Deixa eu lembrar, vou lembrar. Como é que é? Em casa que come pão, em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. É isso aí. Te amo, amor. Você é tudo para mim. Vai o varão perder o emprego. Tu é preguiçoso, tu é um desgraçado. Isso aconteceu por causa de você. Nós estamos passando essa ruína aí por causa de você. Que você. Até 2 dias atrás estava só no coração. Mas faltou o pão, deu ruim. É na alegria e na tristeza. É na saúde e na doença. É trabalhando junto, para crescer junto. Jó passou por isso. A mulher dele olhava nos olhos dele e dizia assim: você está doido? Ninguém que passa por tanta sequência de luto está de pé como você está. Você não é normal não, Jó. Você não é normal. O que você está vivendo não é normal. Ele estava se sentindo sozinho, ele estava se sentindo incapaz, ele estava de luto, debaixo de uma tristeza profunda. Mas não de falta de esperança e de fé. Vai lá comigo, por favor, Jó capítulo 14. Jó 14. Olha o que ele diz. Você achou? Verso 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Amigo, ele não está igual a você não. Porque você está bem, você está aqui. Ele não está passando, ele não passou nem perto do que você está passando. A situação dele foi muito pior do que qualquer história que você possa levantar e contar aqui. Ele não sofreu uma enfermidade ao longo da vida. Ele sofreu processos de destruição um em cima do outro. Ele perdeu tudo, ele ficou doente, os filhos morreram, a casa caiu. E ele se sentiu completamente desolado, enfraquecido, perdido, mas ele sabia que dentro dele tinha uma palavrinha chamada esperança. E ele diz assim: ao cheiro das águas. Mesmo que arrancarem as suas raízes, que o tronco tiver sido cortado, ao cheiro das águas, ou seja, no suspiro do milagre, tudo se renovará. Eu vim aqui essa noite para dizer para você que o teu luto, que a tua tristeza, que a tua incapacidade, que aquilo que você está sentindo por conta da destruição familiar, das suas perdas, Deus está dizendo: o tronco foi cortado, mas ao cheiro das águas, tudo voltará a renovar para a glória do Senhor. Aplauda ao Senhor. Pastora, mas como é que a senhora pode afirmar isso? A Bíblia fala de restituição o tempo todo, querido. A Bíblia fala disso o tempo todo para nós. E se eu não posso crer nesse livro, que é o livro da verdade, nós vamos crer em quê? Ele fala de abandono para nós. Ele conta a história de um pai amoroso que deu tudo do bom e do melhor para o seu filho. Até que um dia esse filho resolveu ir embora, levar a sua herança, curtir a vida,
curtir a noite. Ele foi embora. E esse pai experimentou de um abandono, não de morte como Jó experimentou, mas um abandono que é vinculado à ingratidão. Talvez isso tenha acontecido com você. Seu filho saiu da tua casa e disse, olhando dentro dos seus olhos, eu quero viver a minha vida, eu quero experimentar a minha vida. E você, assim como Jó, também está se sentindo abandonado. E o pensamento é de cobrança, de culpa. O que eu fiz para ele desejar o mundo do que permanecer comigo aqui? Onde foi que eu errei para ele desejar as coisas lá de fora mais do que a nós? Mas a Bíblia vai dizer que esse filho vai embora, que esse filho experimenta todas as porcarias dessa terra, mas ele começa a sentir saudade do pai. E ele pede para voltar. E aquele pai o recebe com festa, com honra, com glória. E o outro filho fica bravo e diz, pai, você nunca montou uma festa dessa para mim. Eu nunca fugi. Eu sempre fui obediente, eu sempre esteve aqui te servindo. Por que você fez uma festa para o perdido e não fez uma festa para mim? E aquele pai ensinou o maior testemunho de exemplo para aquele filho. Ele diz, meu filho, o seu irmão quis voltar. Hoje eu não consigo olhar os erros do seu irmão, mas o meu sentimento de abandono foi preenchido. Ele voltou para mim. O que a senhora quer dizer? A Bíblia sinaliza para nós que não tem história perdida. Se o seu filho saiu pelas portas e você não consegue como fazer com que ele experimente o desejo de voltar, diga para o Senhor, eu creio que a história será como foi a do filho pródigo. Ele vai sentir saudade de casa. Ele vai sentir saudade do amor. Ele vai sentir saudade de tudo que ele tinha por perto. E ele vai dizer, pai, mãe, deixa eu voltar. Porque eu quero voltar a estar perto. A Bíblia conta essa história para nós, amiga. A Bíblia conta essa história para nós. De uma incapacidade tremenda. Quando o centurião chega para Jesus e diz assim, a minha filha está quase à beira da morte. O senhor precisa me ajudar. Porque eu sei, debaixo da minha autoridade do governo que eu executo, se eu der uma palavra, os que estão debaixo de mim vão me obedecer. Você não precisa vir comigo, não. Mas você pode liberar uma palavra que vai mudar tudo. Libera uma palavra, Jesus, e declare que a minha filha vai viver. Ele tinha um sentimento de incapacidade, ele mandava nas pessoas, mas ele não tinha o controle de mandar na saúde da filha dele. Você pode ser médico e não conseguir curar a si mesmo. Você pode ser um grande engenheiro e nunca conseguir construir nada para você. Você pode ser um professor e os seus filhos nunca te derem ouvidos. O que aquele homem experimentou foi, eu tenho poder e eu tenho autoridade, mas nenhum dos meus servos pode fazer o que só Jesus pode fazer. Então ele diz para Jesus, não precisa ir não, só libera uma palavra, diz que ela vai ficar curada, porque eu sei que ela vai ficar curada. Ele aprende a lidar com a incapacidade, deposita em Deus a sua fé, deposita em Cristo a sua fé. O que está dando errado dentro da sua casa, da sua família? Qual o sentimento de incapacidade que você tem? Você não vai resolver. Põe isso na sua cabeça. Você não vai conseguir mexer nada. Entrega para Deus e deixa Ele organizar as coisas. A força do seu braço não tem essa propriedade. É Deus que move as coisas. A Bíblia conta a história para nós de morte, sim, de perdas. Ah, pastora, você está contando história que não chega nem perto da história de Jó. Conta para mim a história de Ruth e Noemi. Conta para mim Noemi chegando em casa dizendo, meus filhos morreram. Essa terra não tinha comida. E eles tiveram que buscar comida em outro lugar e foram assassinados em terra estranha. Agora estou eu, viúva.
eu sem filhos, e você, Ruth, viúva do seu marido. 2 mulheres perdidas nesse mundo, sem marido. Por quê, pastora? Porque eles morreram. E como se reconstrói uma vida depois de uma perda tão preciosa? Como consegue pensar em se reestruturar emocionalmente, financeiramente, ou até sonhar com um novo casamento, passando pelo luto, pela tristeza, por esse abatimento todo? Noemi dá uma palavra para Ruth, ela diz: eu vou voltar para a terra da bênção. E Ruth diz para ela: para onde você for, eu vou com você. Eu não vou te abandonar, porque o meu Deus é o teu. E elas voltam. E no meio de tanta destruição, cena de destruição, de humilhação, amigo, porque quando uma mulher, principalmente nos tempos antigos, perdia o marido, ela perdia a fonte de renda. Mulheres não trabalhavam naquela época. Como que sobrevive? De doações, de ajuda. E alguém que sempre teve tudo do bom e do melhor dentro de casa, de repente precisar de ajuda. Me traz outra palavra, senão humilhação, vergonha, constrangimento. Isso que essas mulheres passaram. Mas Deus olhava para elas, olha aqui para mim. Deus olhava para elas e dizia assim: eu sei o que acometeu a perda de vocês, mas eu sou um Deus de renovo. Eu sou um Deus de novas histórias. Eu sou um Deus de novos começos. Ruth estava fazendo o trabalho dela, catando as espigas que caíram da colheita, porque a mulher não podia botar a mão na colheita, né? Ela só podia pegar o que sobrava. Eles colheram, rastos de milho ficaram pelo chão. Ruth veio catando aqueles milhos. E um homem daquele lugar, daquela fazenda, começa a olhar para Ruth. E ele se coloca como o resgatador da vida daquela mulher. Levanta sua mão que eu quero profetizar para você. Pastora, meu marido não morreu não, ele só me abandonou. Ele me largou sozinha com as crianças. Eu vivo essa vida aí, de humilhação, de constrangimento, de vergonha. Tenho que me virar para pagar as contas. Tenho que me virar para suprir a necessidade dos meus filhos. E é difícil sonhar com o recomeço. Eu vim aqui para profetizar para você na autoridade do nome de Jesus, que assim como Deus fez com Ruth, Deus vai colocar um resgatador na sua vida. Alguém que vai chegar nesse momento para resgatar você da solidão, da tristeza, do abandono, da humilhação e exaltar a sua vida. Exaltar você como esposa, como mulher. Diga comigo: eu recebo, em nome de Jesus. Deus pode, amigo, Deus pode mudar essa história. Pastora, mas a dor é tanta que eu nem penso nisso. Ruth não pensava nisso, mas Deus pensava por ela. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe exatamente o que te falta. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: se te falta, Deus pode te dar essa noite. Aleluia! Amiga, eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus que nós vamos viver tempos de casamentos, de festa, de novos encontros. Vai ter gente sendo levantada do teu passado, amigo, que vai aparecer agora no tempo certo, de forma certa, para construir uma vida com você, para ressuscitar em você os sonhos do coração de Deus, para você viver não mais de histórias de luto, de perdas e de tristeza, mas agora de reconstrução. Fala: vai ter festa sim, vai ter bolo sim, porque Deus vai fazer essa obra. Pastora, eu não me enquadro em nenhum desses casos que você disse. Mas Deus falou comigo quando a senhora falou a respeito de incompreensão. Meu casamento acabou, porque as nossas línguas eram divergentes. Nós discutíamos muito, pensamentos muito diferentes. E eu fui incompreendida muitas vezes.
Meu marido não me deu crédito. Ou eu, como mulher, não dei crédito ao meu marido. Por tantas vezes que o meu marido falhou e pecou, eu perdi a esperança nele. Eu não consegui mais esperar uma mudança genuína. Então o nosso relacionamento foi se esfriando e perdendo a confiabilidade. E a gente sofreu desencontros por conta disso. Assim como a mulher de Jó olhou para ele e disse assim: meu Deus, o que você está fazendo de pé ainda? Será que você não entendeu que a tua vida acabou? Talvez você tenha ouvido esse discurso dentro da sua própria casa. E o seu companheiro, a sua companheira olhou dentro dos seus olhos e disse: eu não sei se eu acredito mais em você. Eu não sei se eu acredito mais no que você fala. Eu não sei se eu acredito no seu comportamento. Eu não sei se eu acredito quando você diz que você vai dar um jeito de ajudar a pagar as contas. Porque foram tantas notícias ruins, foram tantos desgostos, foram tantas mágoas, que a nossa linguagem não bate mais. Eu estou falando com alguém aqui hoje. E Deus está dizendo para você, isso não aconteceu só com a vida de Jó e com a esposa dele. Isso aconteceu com a mulher de Ló. Quando passando por um momento crítico, onde a gente tem que fazer uma escolha de não olhar mais para o passado, de não buscar mais referências no passado, ela desobedece o marido e olha para trás. E quando você for comigo lá em Israel, eu vou te mostrar a estátua dela. Virou sal, aquela besta. Ela olha para trás e ela vira a estátua de sal, porque ela entra em desacordo com a visão. Ela entra em desacordo com aquilo, com a direção que Deus estava dando a Ló. Olha a história de Isaac e Rebeca. Isaac já com idade, chama os seus filhos para abençoar e se despedir, porque ele podia morrer. O que a Rebeca faz? Jacó se veste como seu irmão, engana seu pai, porque é importante que ele entregue a bênção para você do que para Esaú. E ela vai, e ela ajuda ele a se vestir. E ele se veste peludo. E Isaac, com dificuldade de visão, bota a mão nele e diz: engraçado, você tem os pelos de Esaú, mas não tem o cheiro dele. Mas é você, Esaú. Aí o Jacó diz: sou eu, pai. Ela interfere em algo que deveria ter sido a decisão do próprio primogênito, do próprio homem sobre a sua casa. Quantas mulheres aqui passam por cima da autoridade dos seus maridos e da autoridade espiritual deles também? Isso pode trazer problemas por muitos e longos anos. A Bíblia conta para nós que Jacó e Esaú se perseguiram e se tornaram inimigos durante muitos anos. Seus filhos se tornaram inimigos por causa de uma escolha de uma mulher que se precipitou. O que a senhora quer dizer com isso? Às vezes você está debaixo dessa linha de incompreensão e você se culpa até hoje pelas escolhas que você fez. Você se culpa até hoje pelos posicionamentos. Se eu não tivesse dito isso, se eu não tivesse feito isso, talvez o casamento hoje estava direito. Eu agi no ímpeto. Eu agi debaixo do meu sangue. Eu não pensei, quando eu vi, eu fiz. E aí joguei tudo a perder. Hoje eu não consigo mais o respeito dos meus filhos. Hoje eu não consigo mais que eles olhem para mim de forma digna. Porque naquela hora que eu tinha que agir de uma forma diferenciada, eu pequei. Eu não agi do jeito que tinha que agir. A Bíblia conta para nós essa história de Gênesis e Apocalipse, querido. Histórias comuns e cotidianas que eu e você experimentamos. O problema é que o homem precisa entender que ele não é dono de nada. E quando Deus toca na nossa casa, na nossa família, quando é Deus que toca, eu preciso olhar para o céu e entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Deus tem com isso? Pastora, como que Deus vai se alegrar com a perda? Não, Ele não se alegrou com a perda, mas Ele se alegrou com o coração de Jó.
Ele se alegrou em saber que aquele homem discerniu as coisas diante dele. Sabe por que tem coisas na sua casa que você está perdendo? Porque Deus quer que você pare e comece a discernir nele prioridades, posicionamentos, escolhas, definições certas diante de Deus. O vento do deserto entra às vezes para destruir o telhado e a casa. Não é para fazer a gente sofrer, não. É para a gente parar e consertar. E para a gente buscar o recomeço de Deus. Pastora, meu casamento é muito difícil. Meu marido é tenso com força. Amigo, mas se tem o cheiro das águas lá, Deus faz tudo novo. Se o Espírito Santo de Deus puder chegar lá naquele lugar, Deus faz uma reviravolta e muda tudo. Deus restaura as coisas. Olha o que eu quero dizer para você, mãe solteira, você não vai ficar debaixo dessa vergonha a vida toda. Deus vai trazer alguém para cumprir o propósito de ser familiar com você, para te honrar. A gente fala isso, né? A pessoa que... Ô Felipe, desliga esse relógio aí que eu vou dar na tua cara. A pessoa que sofreu muito, ela desconfia de tudo. Se ela foi casada com um homem que bateu nela, que mentiu, que roubou, que humilhou, se chega um cara oferecendo flores, ela diz, 7, vale nada. Puxou a cadeira para eu sentar, palhaço. Não sei o que ele quer não, tá maluco. Convidou para comer pizza, puxou dinheiro e pagou a conta. Você é ladrão. Por quê? Porque ela está acostumada a apanhar. É igual aqueles bichinhos. Está acostumado a apanhar, quando alguém vem fazer carinho, ele morde. Porque apanhou, sofreu a vida toda. Não consegue lidar com uma experiência nova. Olha o que eu estou te profetizando. Vai vir um homem especial para você. Para honrar você como menina dos olhos do Senhor. Para cuidar de você. Para honrar os seus sonhos. Tem alguém querendo casar aqui? Levanta a sua mão. Aleluia! Pastor, as coroas lá atrás pensaram que eu não via. Pastora, meus filhos não morreram, mas morreram para mim, não falam comigo. Não tenho relacionamento com eles. Eles não me ligam, não me procuram. Eu sou tratada como uma qualquer uma. E talvez o luto para você é igual a como se eles tivessem morrido de verdade. Porque às vezes, se eles tivessem morrido de verdade, você tinha uma desculpa para dar para as pessoas. Eles não me procuram porque eles morreram. Eles não cuidam de mim porque eles morreram. Mas as pessoas sabem que eles estão vivos. E por que é que eles não cuidam de você? Deus quer converter os corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Deus tem esse poder. Nessa noite, Deus quer reverter dentro da sua casa, do seu relacionamento, marido e mulher. Ele precisa reverter para que vocês se entendam. Para que a linguagem seja definida debaixo de acordo, de conversas. Todo mundo erra nessa terra, amigo. Todo mundo comete deslizes. Tenha um coração perdoador e ajuda o seu marido, ajuda a sua esposa a reconstruir o seu lar. A gente bota para fora de casa, é aquilo que nos assombra, aquilo que a gente quer que faça bem, a gente tem que cuidar. E Deus está dizendo para você, eu sei que você sofreu, eu sei que ele já mentiu muito, eu sei que ele traiu, eu sei que ele fez coisas que aborreceu você, eu sei, mulher, que tu também não vale nada. Tu já aprontou demais também, haja a paciência desse homem contigo. Mas Deus traz novidade até para aquilo que tem aparência de morte. As pessoas podem olhar para o seu casamento e dizer, casamento de fachada, tudo morno. E Deus está mandando dizer para você nessa noite, quem é o Deus que é fogo consumidor.
Eu sou aquele que põe o amor, ágape, dentro dos corações. E mudo todas as circunstâncias. Quantos creem nisso? Aleluia. Vamos ver o que Deus fez na vida de Jó. Vai lá no capítulo 42. Dentro da sua vida familiar, Jó sofreu abandono. Jó sofreu incompreensão da sua esposa. Jó viu seus descendentes perecerem, seus filhos morrerem. Aí diga comigo assim: aí chegou Deus. Amigo, quando a alvorada de Deus chega, muda tudo. Quando a novidade de Deus chega, muda tudo. E Deus está dizendo para você, na autoridade do nome de Jesus: o tempo do luto não te lembrará mais. O choro vai acabar e vai dar lugar ao riso largo, à alegria fácil da restauração. Lê aí o capítulo 42, verso 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Não, vamos ler o 10 para você entender. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que ele antes... Aí as pessoas dizem assim: tem que orar para o amigo, né? Arruma um aí, escolhe um aí e começa a orar por ele. Que vai que Deus, né, te restitui. Não é nada disso. Ele não foi restituído porque ele estava orando pelo amigo. Os amigos fofoqueiros que estavam falando mal dele. Deus restituiu ele porque ele não estava pensando em ser a vítima da história. Deus restituiu ele porque ele estava se ocupando com as coisas que agradam o coração de Deus. Você está no luto, está passando por dificuldade, sua casa está virada de cabeça para baixo. Comece a ocupar a tua mente com as coisas lá do alto, com as coisas que agradam ao coração de Deus. Aplauda o Senhor. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Enquanto ele estava orando, enquanto ele estava se posicionando como homem de Deus, cheio de cicatrizes, cheio de feridas, cheio de dores, mas ele tinha entendimento do que eles podiam fazer para agradar ao Senhor. O problema é que você gosta de chorar, você gosta de chorar o leite derramado, você gosta de contar a mesma história 50 vezes, porque relatar tristeza e luto dá ibope. Você mantém as pessoas perto de você, você tem a peninha delas. E Deus está dizendo: eu não posso restituir aquilo que você não entendeu, que já foi perdido. Enquanto você entender que só eu posso operar e depender de mim, eu não posso agir na sua vida. Quando Deus observa Jó orando, ocupando a sua cabeça em fazer o que é certo, abençoando aqueles que o perseguem, orando pelos seus inimigos. Aí Deus diz assim: eu tenho um negócio bom para dar na mão desse homem. Eu tenho um negócio bom que vai mudar a história desse camarada. Aí a Bíblia começa a dizer, ele diz: e lhe deu em dobro tudo do que antes. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Não é uma questão de números, é uma questão de totalidade. Olha o que Deus está dizendo: tudo que você sofreu até hoje não vai se comparar com a glória que está por vir. Não tem como contar uma história triste. Eu perdi 10. Quando as pessoas vão olhar a sua mesa cheia e vão perguntar: quantos filhos você tem? Quantos filhos você tem? Quantos animais você tinha? Quantos animais você tem agora? O tempo do passado, da perda, ficou para trás. Os seus olhos agora só contemplam a novidade de Deus. O novo de Deus. Olha o que diz. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram. Ah, safado. Enquanto ele estava pobre, doente, sem filho, não tinha ninguém, não tinha um amigo, não tinha um parente, não tinha uma ajuda, mas foi só Deus abençoar ele que voltou todo mundo. Levanta a sua mão que eu vou profetizar. Vai voltar todo mundo.
Todo mundo que um dia comeu na tua mesa, todo mundo que participou da sua casa, que hoje saiu por conta do momento que você está vivendo, vai voltar para ver a alvorada de Deus sobre a tua casa. E comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Quem é que estava se condoendo com a dor? Os parentes desviados. Os parentes desviados que não ajudaram em nada. Aí no meio da festa da restituição, estou sentindo a dor, meu Deus, como deve ter sido difícil passar pelo tempo que você passou. Eu imagino o Jó pensando assim: cadê tu que não estava aqui, safado? Que não estava aqui para me ajudar. Mas a Bíblia diz que eles se condoeram com a dor do Jó. E quem disse que Jó estava mergulhado em dor? Escuta bem o que eu vou entregar para você. As pessoas vão ressuscitar as suas perdas, porque elas não têm como administrar o tamanho da sua vitória. Como eu consigo ver Jó hoje completamente restaurado, curado e próspero, sabendo de tudo que ele sofreu, experimentando de todas as suas derrotas? A minha mente não alcança, mas Deus está dizendo: isso é para testemunho da glória dele. Continua comigo, final do versículo 11. Aleluia, Jesus. E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel. Você não vai precisar não, mas Deus vai mandar eles darem. Você não vai precisar mais da ajuda deles não. Você não vai precisar mais do consolo deles não. Você não vai precisar mais dos tapinhas dele não. Mas Deus vai mandar eles darem. Porque Deus não pode honrar quem não tem uma história para contar. Até os anéis de ouro eles tiraram. Como nós vamos honrar alguém que foi dignamente honrado pelos céus? As pessoas vão querer fazer questão de honrar você pelo que Deus vai fazer com a sua casa, com a sua história, com o seu testemunho. Ah, se eu fosse você, agarrava isso hoje. Vai ter muita gente tocando a campainha lá para ver com os olhos a obra que Deus fez na sua vida. Aleluia. Versículo 13. Também teve outros 7 filhos e 3 Eu não te fiz um pai para perder filhos. Na sua história de vida você pode ter perdido, mas Deus vai fazer com que eles voltem para você.
Ele diz, e Deus deu a ele 7 meninos e 3 meninas novamente, exatamente do jeito que o vento do deserto os tomou. Era Deus dizendo, eu só queria ver onde estava o seu coração. A sua descendência está aqui e ela te honrará por toda a terra. Continua lendo comigo. Versículo 14. Chamou o nome da primeira de Gemina. Diga, Gemina. Gemina. Olha para mim que eu vou te contar um segredo. Gemina significa pomba. Pelo amor de Jesus, né? O irmãozinho perdeu 10 filhos de uma vez só. Quando dá uma menina, ele chama ela de pomba. Vem, pombinha do papai. Que naquela época, a beleza, todo o padrão de beleza era equiparado aos animais. Você já viu como é que a pomba anda? Cabeça em pé, o bumbum empinado, uma beleza. Então, o símbolo de beleza plena era dada sempre aos animais. Se você for ler Cantares, né? Salomão sempre chamava, né? Nas histórias que ele ia contar, comparava as mulheres com os animais, os cavalos, as potrancas, né? Por conta da beleza. Então, Gemina significa pomba, aquela que tem um olhar esperto, doce, mas que é bela. A segunda chama Késia. Késia significa canela, a canela aromática, né? Aí, o pai dando nome para a filha de canela. Mas a canela é uma especiaria muito cara e rara. Então ele estava dizendo, Deus me restituiu com uma filha extremamente bonita. Ele me restituiu com uma filha extremamente especial, preciosa e valorosa. E aí a última diz assim, e a última chama, querem apuque, que significa frasco de perfume. Ele estava dizendo, quando ele me restituiu, ele me deu a mais bonita de todas, ele me deu a mais preciosa, mais valiosa de todas, e ele me deu aquela que guarda dentro dela o maior e mais precioso bálsamo que existe. A Bíblia diz assim para nós, em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Toda a descendência daquela terra comentava, essas são as filhas de Jó, tão belas, tão perfeitas, porque tudo que Deus faz é bom. Eu vim aqui essa noite para dizer para você, eu não sei em que tipo de luto, em que tipo de constrangimento, de tristeza, de incapacidade você está vivendo dentro da sua área familiar. Eu não tenho forças para resgatar meu casamento, pastor. Eu não tenho condições de trazer meus filhos de volta. Existe uma incompatibilidade de linguagem. Está difícil da gente se entender e se compreender. E a gente está se desrespeitando por conta disso. Nós sofremos por conta de perdas financeiras. Nossa casa virou de cabeça para baixo depois que nós sofremos perdas. Minha casa não conta a mesma história depois que eu ou meu esposo fomos acometidos de enfermidades. Mas Deus trouxe você aqui para dizer que há o cheiro das águas. Tudo que estava dado como perdido, o Senhor vai restaurar novamente. Pastora, eu já me separei do meu marido, tem 15 anos, a senhora quer dizer que ele vai voltar? Não. Eu estou dizendo que ele vai botar alguém na sua vida para restituir o teu sofrimento, a tua dor e retirar de você a única coisa que um homem pode retirar de uma mulher, o seu sorriso, para honrar você, para cuidar de você. E é essa obra que Ele quer fazer nessa noite em nome de Jesus. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, muita gente, faça assim com a sua mão, muita gente vai ser testemunha da alvorada de Deus sobre a minha casa, em nome de Jesus.